Muito bacana da nossa cidade, que a gente vai trazer ao vivo a famosa Praça dos Bombeiros, que na verdade se chama Praça Getúlio Vargas. Kelly Borges está lá para trazer um pouquinho mais dessa história para a gente. Oi, Kelly. Oi, Polito. Getúlio Vargas, né? Ex-presidente do Brasil, também homenageia ele porque ele foi o líder da Revolução de 30 e eu tô só num pedacinho, viu, desses 14 mil metros quadrados que tem a praça, então, que leva o nome dele, a Praça Getúlio Vargas, e como disse, muita gente conhece como a Praça dos Bombeiros, porque logo aqui em frente tem o Corpo de Bombeiros ali instalado, mas também tem outras corporações e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. A praça, inclusive, está recebendo um tratinho aí, né? Tem um profissional fazendo uma pintura ali da fonte. Fonte essa que lembra muitos momentos e monumentos históricos que tem aqui. E quem vai falar com a gente, vocês já viram ele aí na reportagem, porque tem muito conhecimento para compartilhar com todos nós, é o Rodrigo, do Guia Manezinho. Então, Rodrigo, muitíssimo obrigada pela sua participação ao vivo. Você estava me contando, né? Aqui é um lugar que as pessoas vão e vêm e que, na verdade, toda a função dessa praça, ela, na verdade, parece até um parque. Muito boa tarde. Boa tarde, Polito, estimados e estimadas que me assistem de casa, que nos assistem de casa. O espaço de passagem e permanência, né? E esse espaço especificamente tem uma relação bastante histórica nos arredores. Se eu observar as construções aqui, tudo estilo eclético, né? Tem umas platibanas, ou seja, essas cerquinhas em cima. Se eu tenho casarios bonitos, casas importantes, eu tenho a impressão, portanto, de que esse espaço era um espaço mais elitizado. No caminho para as antigas casas de chácara, ou seja, lugares onde as elites viviam. Então, ter uma praça organizada, bonita, arborizada, também é um espaço de pertencimento para certas elites. Você comentou comigo também dessa questão de fazer com que as pessoas se integrem. Isso, estar numa praça, né, tem gente passando, é fazer com que a gente tenha espaços de convivência e permanência. Ter os bancos, ter as sombras, né, se a gente for agora para o sol já vai aumentar talvez uns 5, 6 graus a temperatura. Então, praça é um lugar que permite com que haja mais troca de informações e vivências entre pessoas. É essa a função principal. A praia tem uma função, e uma praça, um parque vai ter outra, assim como mostrou a reportagem, né? A gente mostra ali pra gente, tem uma área para a criançada brincar, né? E ela tem um nome e tem também uma referência histórica. Isso, né? O Manezinho costuma usar o nome do lugar com alguma coisa que lembra. Aqui o pessoal, os mais antigos, chamam de Praça da Dona Tilinha, né? E até esquecem do Getúlio Vargas ou por conta dos bombeiros, né? Lá atrás está o primeiro prédio da Corporação dos Bombeiros de Santa Catarina, né? Também um prédio histórico. Mas eu quero aproveitar essa história para lembrar que esse lugar se chamava Caminho para o bairro Mato Grosso, né? Então vinha lá da Visconde de Ouro Preto, uma das ruas mais antigas da cidade, junto com a Rua dos Ilhéus, e aí cambava ali na frente, próximo ao supermercado, e já dava uma região que era a Praia de Fora, e depois até o bairro chamado Olarias, onde hoje está Mauro Ramos. Então, uma praça que é próxima à Praça 15 e que conta a sua história elitizada de Florianópolis naquele período final do século XIX, início do século XX. É aqui que está também o primeiro monumento em homenagem a Anita Garibaldi. Aí essa história se confirma? Perfeito, a gente tem 2 monumentos importantes aqui. A Anita Garibaldi, na heroína dos 2 mundos, está próxima aqui uma estátua, e também a estátua do Karl Wepke, que é talvez o primeiro industrial da cidade, um alemão que veio para cá no final do século XIX e construiu ali onde hoje está a região do Armazém Rita Maria, Carnes Rita Maria, né? Tinha um estaleiro onde hoje está a Ponte Ciro Luz, então 2 referências. Andar pela cidade, eu sempre digo que é descobrir, descortinar, respirar, tomar um tempo e observar, como é que eu nunca olhei isso antes? Então, bem-vindos sempre aproveitem os parques e as praças, assim a gente se integra à cidade. Viver é pertencer. E essa, particularmente, ela é muito bonita e muito gostosa, né? A gente está aqui numa sombrinha maravilhosa, apesar de que o sol está a pino para quem está fora dessa praça, justamente por causa desse paisagismo natural que tem aqui e que chama muito a atenção, lugar que, inclusive, serve para fazer fotografias, como você já fez. A gente já fiz ensaio fotográfico aqui. A gente falava sobre tem muita gente caminhando, isso vem do inglês o footing, então, ou seja, caminhar ao redor da praça era uma atividade também social. Isso acontecia principalmente na Praça 15, mas se a gente voltar para o interior, o que acontece? Geralmente a praça é o lugar onde as pessoas se encontram. E muitos namoros e casamentos também aconteciam nesses espaços. Tá dado o recado, né, Polito? Vamos continuar caminhando e pertencendo. É a sugestão do Rodrigo. Então, muitíssimo obrigada pela sua entrevista e eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kelly Borges, com informações ao vivo. Um abraço do Guia Manezinho por mim. E se você caminhar só um pouquinho, mas é um pouquinho de nada, tem o Largo Benjamin Constant.
está bem ali pertinho. Na Almirante Alvim com a Vitor Conder, também tem uma história incrível, né? Foi revitalizado em 2018, se não me falha a memória, 19, ficou muito legal. E tem o piso de petit pavé, alguns desenhos do Assis, um dos artistas mais incríveis, né, da nossa região, lá de 1965. Vale a pena também. Tá pertinho, já une o útil ao agradável, né? Creches particulares de São José podem